seguinte, para o ano que o Corinthians foi campeão da Supercopa do Brasil, primeira vez que teve a Supercopa, o Corinthians foi campeão. Em um ano que o Corinthians foi tetracampeão brasileiro, e sendo que no jogo final bateu o recorde de público dessa modalidade, colocando 40.070 pessoas no estádio, com uma renda bruta de quase R$ 1 milhão. Em um ano que o Corinthians realmente não foi bem na Libertadores e perdeu pro Boca Júnior, né? E como eu disse no último vídeo que eu fiz, eu depois não quis fazer mais vídeo durante o ano, porque eu acho que eu ia fazer do Paulista, mas o Paulista já tinha começado. E nós perdemos pro Boca Júnior, time muito fraco, e nós abrimos totalmente a porta pro Palmeiras, que nessa brincadeira ganhou US$ 1 milhão, US$ 1,5 milhão. Justo no ano que valia mais, nós fomos mal. Tudo bem, faz parte, futebol é isso. E no ano que o Corinthians não conseguiu se classificar para a semifinal do Paulistão, né, e foi para a Copa Paulista, que é uma espécie não, é um troféu, é um torneio de consolação, né, só para deixar as equipes da quinta até a oitava colocação jogando até quase o final, né? E nós nos classificamos aí sim, que eu nunca fiz nada do Paulistão, mas eu vou falar. O Corinthians não se classificou justamente porque a, a comissão técnica do Corinthians, muito inteligentemente, optou na fase do mata-mata do Brasil, né, entre as rodadas finais, lógico que você tem que privilegiar a competição nacional. E deu totalmente certo. O Corinthians conseguiu o tetracampeonato, então não tem nada a ver. O que faltou foi sensibilidade e inteligência. Não sei se foi isso ou má intenção, ninguém vai nunca saber. Eu acho que foi má intenção. Mas aí vai passar que dá a impressão que é choradeira de torcedor. Pode ser que eu sou torcedor. Pode ser uma choradeira minha. Não nego. Que se o Corinthians tivesse tido mais oportunidades de ter tido um calendário mais acertado em termos de você colocar essas datas, né, com mais diluir, né, os confrontos diretos. O Corinthians jogou com a base contra a Ferroviária, que aí foi o ponto. Se o Corinthians tivesse empatado o jogo, perdeu o jogo num gol besta que nós tomamos de escanteio, uma falha da goleira Tainá, ela falhou, nós tomamos um gol. E foi justamente nessa falha que a gente se desclassificou, porque depois tivemos a mesma pontuação da Ferroviária, né? Ou seja, se não tivesse perdido, né? Tivesse empatado aquele jogo, a Ferrinha teria 2 pontos a menos, né? Nós também, né? Nós também. E a gente teria um ponto a mais, e aí quem teria passado era a gente, mas as coisas do futebol. Passou, passou. Eu acho que é bola pra frente, e o ano que vem torcer pra essa menina não falhar, e vamos que vamos, né? Agora, assim, eu vou falar como torcedor, eu não sou analista de nada, você sabe disso. Eu não sou analista de nada, eu falo com o coração, né? O que eu penso da temporada do Corinthians nas mulheradas? Cara, foi uma temporada ótima, cara. Uma temporada ótima. Você ganha o título inédito no comecinho, naquele campeonato, naquele jogo incrível contra o Grêmio, né? Que a Zanotti fez um golzinho no final de cabeça, no escanteio da Diane, mais um, né? Essa menina não cansa de dar alegria. A Diane dá uma belíssima fatiada para dentro da área, no escanteio dela, muito bem cobrado. Como tem um fundamento de bola parada fundamental, né, essa menina, né? Ela é uma preciosidade do clube, a Diane, né? Uma das melhores da temporada. E ela dá uma fatiada para dentro assim, e a cabeçada da Zanotti, que finalmente, depois de um jogo que o Grêmio não parou de cair, mas dentro da limitação do Grêmio, nada contra. É a estratégia do time. Quase deu certo, né? Elas queriam levar pro pênalti, não deu certo. E o Coringão acabou sagrando campeão na última jogada, o cabeçaço da Zanotti. Então o Corinthians começou campeão. Depois nós começamos o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro que durante a primeira fase o Corinthians... E aí sim, né? Uma coisa que não podemos esquecer. O Corinthians sofreu muito com traumas, né? Nessa Copa do Brasil, pela Copa do Brasil, a gente perdeu a Catiúcia, a nossa lateral direita e referência, né? A Paulinha, que veio de Portugal para cá durante o Brasileirão, como ela foi muito exigida,
teve momentos de altos e baixos, normal. Cara, a menina vem de Portugal, que é um campeonato mais tranquilo, vem jogar no Brasil, 500 graus, né, de temperatura. Porque eles põem nos horários absurdos os jogos das meninas, 14 horas, e o Brasil é quente, cara. E, enfim, outra coisa que eu vou falar também é do gramado. Eu vou deixar as coisas ruins pro final, que é o gramado do Parque São Jorge e o patrocínio Master, né? Quer dizer, a falta de patrocínio Master. Então a Paulinha, durante o ano, não conseguiu render o que ela sempre rendeu, provavelmente readaptação, porque ela é uma ótima menina. Teve alguns momentos, teve uns momentos assim, eu falei, caramba, a Paulinha voltou tal, mas infelizmente até durante o ano não foi. Aí no Brasileirão, o Corinthians fez primeira fase, que não entendi muito bem assim, porque a reclamação. Por tentar se classificar, cara. Primeiro ou quarto, ou oitavo, primeiro ou oitavo, dane-se. O Corinthians foi campeão brasileiro em 90, se classificando em oitavo. Aí no mata-mata, passou do Atlético, que foi o primeiro, que era um timaço do Atlético. Depois passou do segundo, que era o Bahia, né, que também era um timaço. O Bahia naquela época, cara, ele tinha sido campeão em 88, acho. 88, acho que tinha o Bobô, o Charles. Nossa, o time do Bahia era fantástico, né? Passamos do Bahia e depois na final nós pegamos simplesmente o São Paulo do Tele, só isso. E foi campeão, cara. Não importa, é interessante se classificar, né? Até porque você não leva vantagens, né? A única vantagem que você leva é a vantagem de disputar o segundo jogo em casa. É uma vantagem legal, lógico que é, ninguém vai negar. Mas o importante é passar. Foi passando, passou em quarto, poderia ter passado em primeiro, se não em primeiro não, difícil. Primeiro não, porque eu achei que o Corinthians no campeonato, ele teve alguns, Palmeiras e Corinthians perdeu 2-0, né, mas jogou mais ou menos, jogou tão mal. Aí contra o Inter, que empatou, jogou mal, o Inter podia ter ganho. Eu tô lembrando assim, jogou contra o São Paulo, esse jogo eu fui lá, né, na Fazendinha. Os Corinthians mereceu ganhar, só que não conseguiu converter em gol. E contra a Ferroviária também. Eu não fui à Fazendinha, mas assisti o jogo. Nós merecemos ganhar. Mas no finalzinho a Ferroviária achou um gol no cruzamento. E olha só o azar. Nunca vou esquecer, era um contra-ataque pro Coringão, era só matar. 200 graus, estava na Fazendinha. Quando a Paulinha foi cruzar, deu um balão. Errou. Sozinha, assim, cara, sozinha. Se ela tivesse acertado o cruzamento, a Jennifer estava no meio, a Jaqueline, não lembro, ia só encostar para a rede, mas não deu certo. E no ataque, a Ferrinha foi lá e fez o gol. Numa falha da Letícia, em vez de ela tocar com força, sobrou na cabeça da Aline. Aline? É uma menina nova, é a Aline também, eu acho. Excelente menina da Ferroviária, empatou, pá. Aí foi para as quartas de final, jogou bem contra o Real Brasília, apanhou pra caramba, principalmente pelo jogo, a arbitragem péssima, não deu pênalti, deixaram as meninas do Real arrebentaram a Vicky, foi um horror esse jogo. E na volta aqui ganhou, mas mesmo assim ganhou de lá 2, aí ganhou aqui de 1-0, frangão na goleira delas, gol da Tamires, né? Aí foi pra semi contra o Palmeiras, que era o favorito, sem dúvida. E ganhou de 2-1 aqui. Ganhou de 2-1 na Neoquímica Arena. E era para ter sido 6-7-1 se não fosse a Júlia. E ganhou de 4-0 lá no Parque Antártica, lá no Allianz Parque. E não importa os problemas da zaga delas, né? Porque elas tiveram problema com a Agostina e outra menina lá. Mas o Corinthians deu um baile. E se não é a Amanda, o 4 tinha sido 7-8. Belo jogo do Corinthians. E foi para a final. Primeiro tempo contra o Inter lá, nós sofremos, mas soubemos sofrer. E aí no segundo tempo a menina Jennifer mostrou para que veio. Jogou um partidaço, conseguiu empatar o jogo. Aí a Isabel, que dizem que vem pro Corinthians, mas eu só acredito quando ela tiver lá na fotinho do contrato que ela vem. Foi expulsa no final, não, uma pancada que ela deu na Jaqueline de bobeira. E aí eu fui esse jogo, Corinthians e Inter aqui, 40, e já tinha batido o recorde lá, 36 mil pessoas, né?
tinha batido o recorde do Coringão aqui no Paulista, na final do ano passado contra o Tricolor. E elas bateram o recorde lá, no lindo Beira-Rio. Fui lá uma vez, muito lindo estádio. E, e depois aqui o Corinthians conseguiu retomar o recorde para ele. Um movimento até fiel com elas, fiel, invasão por elas, o negócio assim também ajudou. Foi bem legal. Eu tive o privilégio de assistir jogo, um jogaço de bola. A Tamires comeu a bola. Nossa, puta, cara, poucas vezes eu vi uma pessoa jogar uma menina jogar tanta bola, cara. Que bola que jogou a Tamires, aquele jogo a Diane, pra variar, né? Jogou pra caramba. Jaqueline destruiu a Jennifer. Que menina, hein? A Vicky fez gol no final do Brasileiro. É impressionante, cara. Nos 4 campeonatos, ela fez gol nos 4. Não, é incrível essa menina, cara. Acho que só no primeiro não, que ela não jogava no Corinthians, mas nos 3 gols, nos 3, né, que ela jogou no 3 seguido, ela fez gol nos 3. Você tá louco. Vicky Albuquerque é um monumento espetacular, né? E o Corinthians realmente, quando o Corinthians conseguiu isso, a gente foi para Libertadores com a esperança de, pô, vamos trazer o Tetra, ainda mais valendo US$ 1,5 milhão, né? Mas não fomos bem. Eu acho que as escolhas das meninas que eram para ir. É que cada torcedor é um técnico, né? Eu também. Eu não levaria algumas meninas, eu não deixaria a Marisa em casa, nem a Lia Salazar em casa, nem a Paula. Teria as levado para o. Corinthians tirou a Lia lá do Independente para não levar esse ano. A não ser que ela tivesse machucada, aí tudo bem, né? Menina machucada faz parte. Ok. Aí nós se classificamos, tchau. E na Copa Paulista, né? O Campeonato Paulista teve esse problema, né? Como o Corinthians ele teve que, em detrimento do Brasileirão, né? Quer dizer, ele prestigiou o Brasileirão em detrimento do Paulista, né? Então, infelizmente, não deu, né? Mas eu achei que foi correta, né? A atitude do Elias, do Arthur e da sua comissão, corretíssima. Por tantos traumas, o Corinthians teve muito trauma, cara. A Giovana Campioro quebrou o nariz, a Catiúcia teve esse problema com o joelho, a Zanotti jogou de março, não, maio, até o final até a Libertadores. Depois da Libertadores ela tentou classificar o Corinthians até a fase final sem ligamento no tornozelo esquerdo. Imagina a dor que essa mulher não sofreu, cara. Coitada, embaçado. E jogando bem, ganhou o prêmio de melhor meia do Brasileirão. A mulher é fera, cara. A mulher é fera demais, cara. Zanotti é fera demais. E mesmo assim, né, o Corinthians nos classificou. Ele, lógico, fez o certo. Deixa ela operar, deixa ela se recuperar. Deixa ela curtir também o final do ano. Porque ela merece. Não só ela, todas, né? Mas quem se machuca dessa maneira. Né? E imagina se a gente joga com com time titular e machuca uma Jaque ou uma Yasmin pra final contra o Inter, cara. A gente ia matar o Arthur, né? No mínimo. Então o Arthur fez certíssimo, cara. Fez certíssimo de prestigiar o Brasileirão, né? Em detrimento do Paulista. E tudo tem sua consequência. Infelizmente perdeu as 3, né? Contra São Paulo foi a pior. São Paulo já. Outro frango no começo do jogo. Outra acelerada da Tainá no escanteio. E o Corinthians já tomou um gol logo no primeiro ataque do São Paulo. Como o Corinthians estava com o plano de se defender, né, para tentar empatar, do que tentar uma vitória, não conseguiu. Ainda tomou 2, podia ter sido mais. Né? E 3-0 do São Paulo. Contra o Palmeiras, até que foi um jogo mais ou menos. Foi bom, perdeu de 2-0. Teve uma falha também da Paty, ela no escanteio, estava 1-0 ainda pro Palmeiras. Aí no escanteio ela fez meio que um gol contra. Então, coisas que acontecem. No escanteio também, bola parada. Mas o Corinthians perdeu de bola parada, né? Paulistão. Mas foi, já era, bola pra frente. Se classificou pro Copa Paulista, né? Que é esse torneio de consolação. Mas o que eu achei mais legal na Copa Paulista foi o seguinte: muito torcedor na internet colocou lá no Twitter: ah, põe a base, não sei o que, tá, põe a base, se lasque, xinga. Eu xinguei muito a Federação Paulista. Demais. Né? Até acho que eu preciso parar com essas bobeiras de ficar xingando que não adianta nada. Mas o Corinthians fez uma coisa muito bonita, cara. Botou as titulares pra jogar.
meninas consagradas na seleção com histórico de referências da modalidade como Érica Tamires, Grazi e tantas outras meninas. A Letícia, goleira de seleção brasileira, titular da seleção. Só não jogou ontem, porque ontem foi a final, dia 11 de dezembro. Hoje é dia 12 de dezembro que eu tô gravando, o dia do meu aniversário, 51 anos. 51 é pinga, hein? E o Corinthians jogou com esportividade, cara. Isso dá um puto orgulho, viu? Jogar com esportividade até o final, cara. E o que, pra mim, encerra tudo isso de alegria, cara. Porque dá orgulho, cara. Você vê as meninas jogando com empenho para um campeonato. Que você é o quinto lugar, né? Você está disputando o quinto lugar no campeonato. Ganhou uma taça e tal. Dá um título de Copa Paulista, mas você está disputando o quinto lugar do Paulistão, né? Não é grande coisa, mas, cara, é isso. Não é grande coisa, mas elas jogaram como se fosse a final da Libertadores, cara. Como se fosse a final do Brasileiro. Se dedicando, ganharam de 3-1 do Bragantino, né, o Red Bull Bragantino, que é um time muito bom, muito bem dirigido, é um time extremamente organizado. Né, a Rosana Augusto é a técnica delas, né? Excelente técnica, como já tinha sido uma craque na bola. Ganhou lá e ganhou aqui, jogando bem os dois jogos, mostrando respeito aqui, ó, a nossa camisa, cara. Pô, cara, que elenco maravilhoso, cara. Então, por isso que eu falo, foi uma temporada pra mim ótima. Pontos negativos, os traumas das meninas, né, que dá dó, né? Até a Kemily, a goleira Kemily se machucou. Ela e a Catiúcia, a Kemily se aquecendo pra final contra o Grêmio e a Catiúcia durante o jogo. Tivemos a Mazanotti, se machucou, a Vicky teve probleminha, a Luana Bertolucci que veio com um grande, e é mesmo, um grande reforço, mas infelizmente se machucou logo de cara. E tivemos mais, a Giovana Campiolo, falei, quebrou o nariz, voltou, né, mas terminou a temporada jogando. A Érica se recuperou, né, que acabou também jogando pouco, claro, né, até ela se recuperar, né, difícil, né, e na idade dela, tem que ter todo o cuidado, porque é uma excelente jogadora, a gente também não pode se machucar de novo. E eu acho que, assim, esse que foi o grande problema, que não é culpa de ninguém, né? São fatalidades da vida. Agora, a culpa mesmo é o gramado da. Aí sim, eu queria falar. Coisa negativa. O gramado da Fazendinha é ridículo. Não se faz isso com essas meninas. Ridículo. Não tem nada a ver com a Cris Gambaré, que é excelente diretora. Mas o cara que deixou chegar no estado do gramado o, daquele jeito, nós perdemos o Paulistão com certeza por falta de saldo. E se tivesse um gramado melhor contra o Taubaté e contra o São José, que tivesse uma drenagem decente, o Inter tinha passado, cara. A culpa da nossa desclassificação, tá, tudo bem, a Federação Paulista errou, colocou esses jogos nesse meio de mata-mata, mas, cara, não dá pra jogar no gramado da Fazendinha dessa maneira, cara. É ridículo. Então, cara, já que não tem budget, beleza, põe os jogos no Barueri, só que não reclama. Pô, só quando só joga aqui na época de estio, né? De estiagem, que não chove, né? Que é junho, julho, agosto, essa parte aí. Final de ano já põe tudo em Barueri. Não podemos perder campeonato por causa de gramado. Foi o que aconteceu. O melhor time do Brasil, do feminino, disparado. Lógico que tem o Palmeiras que tá chegando, né? Timaço de bola, seleção campeã da Libertadores. Paciência. Não quiseram, erraram nas escolhas, erraram, né? Pra levar o time, eles foram campeãs. Mas não dá para o melhor time do Brasil, campeão brasileiro, jogar num gramadinho desse. Não dá. Ou aluga o Canindé para jogar, que é mais próximo da torcida. Ou sei lá, até o Baetão aí, que é sintético, que é aqui em São Bernardo, mas na Fazendinha não dá mais para jogar. E a falta do patrocínio Master. Isso lá, cara, é inacreditável como é que o Corinthians Paulista, time feminino, que tem o maior número de seguidores no Instagram. E a gente sabe a importância de um capital desse, hoje em dia. Ninguém é trouxa, sabe? Sabe a interação
desse time com a torcida, que se eu não me engano é uma das maiores do mundo. Passa até o Atlético de Madrid, que é um time que tem toda a mídia, né, global a favor, né? A gente só tem a mídia local e a força da torcida. E o Corinthians consegue mais engajamento que elas. E mesmo assim nós, corintianos, não, elas jogam com a camisa lisa, igual a minha aqui. Inacreditável que a gente não tem patrocínio master para as meninas, cara. Esses são os dois selões e selões graves da temporada. O gramado péssimo da Fazendinha e a falta de patrocínio master. Mas a gente, concluindo, né, porque já são 20 minutos de vídeo, é praticamente um podcast. Concluindo, a temporada foi ótima. Mais uma vez, eu como torcedor, apenas torcedor, não sou analista, não sou nada. A gente agradece de coração o quanto vocês se dedicam em campo para defender esse símbolo aqui, essa história maravilhosa. Parabéns a todas as meninas e todos da comissão, porque vocês fizeram um trabalho brilhante. E pode parecer que não, cara, mas 99% aqui da torcida é completamente agradecida. Não caia na pilha de meia dúzia que xingam vocês no Twitter, no Instagram, não. Ou Facebook, sei lá se ainda usam as plataformas sociais, não. Não acreditam nisso não, cara. Acreditam nisso, que todos vocês, né, do clube, desde a Gambaré até o Serginho, que é o roupeiro, né, todos vocês têm um lugar especial no coração da torcida. Vocês são pessoas especiais. Eu sei que esse vídeo aqui vai ser visto por meia dúzia de gato pingado, mas vai que um dia, lá no futuro, em 2051, a Zanorte tá olhando assim, ó, olha o que esse cara... Ih, já deve ter morrido. Não, 70 anos acho que eu vou estar por aqui, baixo, tomara. Mas que vocês vejam e saibam assim, cara, em 2022 vocês fizeram a Fiel sorrir. Muito obrigado, em 2023 tem mais. E parabéns, mais uma vez parabéns e muito obrigado pela temporada do Corinthians feminino, que é o orgulho da Fiel.